Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, quarta-feira, 4 de março. Você está assistindo ao Visual. É um programa acessível da TV Brasil. Aqui o surdo recebe a informação na língua brasileira de sinais. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. E foi descoberta uma variação do HIV, o vírus que causa a AIDS. A nova cepa pode fazer com que as pessoas infectadas desenvolvam a doença em menos de 3 anos, quando o comum é que isso ocorra em até uma década. Assim, aumentam os riscos de pacientes adoecerem antes mesmo de saberem que estão infectados. A variação do vírus já afeta cerca de 20% dos infectados em Cuba. O novo subtipo do vírus foi identificado depois que médicos de Havana observaram que alguns pacientes desenvolviam a doença mais rápido. A cepa CFR19 pode levar a AIDS em menos de 3 anos, enquanto outras cepas podem demorar até 10 anos para manifestar a doença. A estimativa é que a CFR19 afete entre 17% e 20% dos infectados em Cuba. Os antirretrovirais tiveram o mesmo efeito sobre o novo subtipo, mas essa não é uma regra geral. À medida que você tem um aumento do número de parceiros sexuais, você pode adquirir diferentes tipos de vírus, diferentes subtipos. E esses vírus se misturam entre si. Entre 2003 e 2012, a taxa de detecção de AIDS no Brasil, de forma geral, aumentou 2%. E para melhorar o mapeamento da epidemia, o Hospital Universitário da Unirio comprou um sequenciador de DNA e RNA. Hoje nós adquirimos esse equipamento e agora, já nesse mês de março, nós colocaremos ele à disposição dos nossos pacientes para fazer essas pesquisas. Da onde que está vindo esse vírus? Qual é a característica desse vírus? E se esse vírus já tem mutação ou não? Então, quando eu tenho essa informação, a decisão clínica e como tratar esse paciente facilita sobremaneira. Em todo o mundo, os novos casos de infecção com AIDS vêm diminuindo, mas entre os jovens brasileiros acontece o contrário. Segundo o Ministério da Saúde, de 2004 a 2013, o número de pessoas infectadas entre 15 e 24 anos aumentou 32%. A AIDS ainda não tem cura e a prevenção é a melhor maneira de combater a epidemia. O uso de preservativos e a testagem são medidas que devem ser adotadas por todos, independente da orientação sexual. E quem se expôs a qualquer situação de risco deve procurar imediatamente um dos centros de aconselhamento para realizar os cuidados pós-exposição. Apesar dos avanços na assistência, o coordenador da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS aponta a necessidade da ampliação de políticas públicas. É sempre importante que as políticas públicas possam alcançar os grupos e populações que são mais afetadas pela epidemia com informações claras e sem moralismo em sua implementação. No ano passado, mais de 7.300 haitianos se refugiaram no Brasil. A maioria deles ainda sofre com as consequências do terremoto que atingiu o país há 5 anos e matou mais de 200 mil pessoas. Agora, alguns destes imigrantes têm a oportunidade de fazer faculdade. Vinda do Haiti há 1 ano, Patrícia vai estudar medicina na UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O sonho da haitiana nasceu a partir de uma tragédia, quando ela perdeu a mãe, a irmã e primos no terremoto que devastou o país há 5 anos. Eu vou estudar para ajudar minha família e meu país. Pessoas de meu país que estão sofrendo bastante. Além da Patrícia, outros 13 refugiados haitianos receberam o apoio da ONG paulistana Educafro antes do vestibular. Eles tiveram aulas de português e receberam apoio com trâmites burocráticos. O programa da UNILA oferece 29 vagas, uma para cada curso da instituição. Como pré-requisitos, os candidatos deveriam ser haitianos, residentes no Brasil, ter mais de 18 anos e não poderiam possuir diploma universitário. Tenho plena certeza que a experiência vai ser muito bem sucedida, porque eles falam 3, 4 idiomas, eles são muito bem capacitados e eles vão dar show de meritocracia, academia e aprendizagem. E mesmo antes de iniciar o curso de Ciências Biológicas, Dadi já demonstra gratidão. E na forma de arte. Eu trago esses quadros na Educafro que simboliza
aquele limite que os negros querem cruzar. Temos orgulho de estudar na UNILA. Além da UNILA, a Universidade Federal da Fronteira do Sul, que fica em Chapecó, no interior de Santa Catarina, também abre espaço para refugiados haitianos. No ano passado, 39 alunos foram selecionados para 12 cursos. Agora, em 2015, a instituição catarinense ofereceu mais 24 vagas. Bom dia. O destaque desta quarta-feira é o jogo do Maracanã, um jogo amistoso entre o Flamengo e o Nacional do Uruguai. Mas o que vale aí é a festa, é a homenagem ao jogador Leonardo Moura. Hoje em dia é muito difícil um jogador ficar 10 anos num clube como o Leonardo Moura ficou no Flamengo, de 2005 até agora. Com várias conquistas do Campeonato Nacional, da Copa do Brasil, um jogador realmente foi um exemplo jogando pelo Flamengo. Aliás, ele como exemplo como atleta, como profissional, atuou em várias equipes, tanto no Rio de Janeiro como fora daqui, sempre mostrando profissionalismo, bom caráter, determinação, enfim, um jogador realmente perfeito. A torcida do Flamengo gosta muito dele, tem uma admiração e um respeito pelo seu ídolo, pelo capitão da equipe. E a certeza é que vamos ter um belo público no Maracanã, numa justa homenagem ao Leonardo Moura. E a expectativa também é para quinta-feira. Sim, porque na quinta-feira tem a primeira convocação do Dunga em 2015. O Brasil faz 2 jogos amistosos no final do mês de março. Ele vai enfrentar no dia 26 a seleção da França e dia 29 enfrenta a seleção do Chile. 2 bons jogos, bons testes para a seleção brasileira que se prepara para a disputa da Copa América. A tendência é que o Dunga mantenha aquela convocação. Jogadores que atuam no exterior, poucas convocações, poucas renovações, pouca novidade deve ter nessa seleção. Mas sempre se aguarda um outro jogador, quem sabe o Dunga de repente aparece com uma surpresa na quinta-feira pela manhã. Vamos aguardar. Para você para você um bom dia e até a próxima sexta-feira. Cama, casa, escada e mesa. Muito antes dos índios, um outro povo pode ter habitado as Américas e o Nordeste do Brasil, viu, Cláudia? E a origem desse povo seria o continente africano. É o que defende uma equipe de arqueólogos da Serra da Capivara, no Piauí, região declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O que significam os desenhos deixados pelos homens que viviam nas cavernas há milhares de anos? Na arte rupestre encontrada na Serra da Capivara, a cena de caça aparece com frequência. A região, localizada no sudeste do Piauí, a mais de 500 quilômetros da capital Teresina, reúne um dos principais complexos de arqueologia do mundo. São 172 sítios abertos à visitação e centenas de outros pontos ainda em estudo pelos pesquisadores. Um dos sítios mais importantes é o Boqueirão da Pedra Furada, caracterizado por uma imponente formação rochosa. Nesta região, uma equipe de arqueólogos brasileiros e estrangeiros encontrou evidências que revolucionam a pré-história e o surgimento do homem no continente americano. São ferramentas rústicas feitas de pedra lascada, retiradas de blocos de quartzo e manipuladas a fim de que ajudassem em tarefas do dia a dia, como corte de carne e de madeira. Testes realizados na França, Suécia e nos Estados Unidos apontam que os instrumentos foram produzidos por seres humanos há 24 mil anos. Os artefatos estão guardados em um dos laboratórios da Fundação Museu do Homem Americano, responsável pelas descobertas. Para grande parte da comunidade científica internacional, essas são provas que derrubam de vez a teoria de povoamento da América com a migração de asiáticos pelo Estreito de Bering, no extremo norte do continente. Evento que aconteceu no fim da última era glacial, há apenas 12 mil anos.
Não é de hoje que os achados arqueológicos da Serra da Capivara alcançam datações bem mais antigas do que a calculada para a vinda do Homo sapiens ao continente americano, segundo a teoria tradicional. Pesquisas feitas aqui desde a década de 60 já encontraram vestígios humanos de até 100 mil anos. Mas agora, a comunidade científica parece mais flexível a aceitar uma nova explicação para o surgimento do homem americano. A arqueóloga paulista Niede Guidom foi quem descobriu o potencial da região e aqui criou a Fundação Museu do Homem Americano. As evidências conquistadas em uma vida inteira dedicada às pesquisas dão a ela a certeza de que os primeiros homens a pisar na América foram africanos vindos por rota marítima em eventos irregulares e sucessivos. A África, há cerca de 130 mil anos atrás, passou por um momento de seca muito grande e as populações saíam para o mar à procura de comida e as correntes e os ventos trazem da África aqui para a região norte. De maneira que eu acho que não existe nenhuma dúvida que houve, então, migrações desses povos. Talvez nem migrações, saíam para o mar e a corrente empurrava para cá e eles iam acabar chegando aqui. As novas evidências foram publicadas em uma das revistas mais conceituadas do mundo. Esse é um dos sítios arqueológicos muito importantes, um dos principais do Brasil e também tem uma relevância importante no mundo, porque ele mostra que o homem ele veio de outros lugares muito antes do que era previsto. Só aqui que a gente vai encontrar essas coisas, é o maior local do Brasil onde a gente encontra e um dos melhores locais do mundo também. E o Visual termina aqui. Um bom dia para você. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia. Tchau para você.